Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo para falar sobre as suas opções de cores quando você estiver usando o ggplot 2, que é um pacote do R, para construir os seus gráficos. Esse conteúdo faz parte de um conteúdo aqui do canal que eu chamei de Introdução ao ggplot 2, que é um conteúdo que tem como objetivo te explicar a base desse pacote para que você consiga construir os seus próprios gráficos e personalizá-los como você quiser. E aí tinha ficado faltando essa parte de cores, né? Então, como a gente muda as cores num gráfico de barras, como a gente pode criar uma escala de cor, indo, por exemplo, de um azul mais claro para um azul mais escuro, tudo isso a gente vai discutir hoje. Para isso, a gente vai usar o mesmo banco de dados que a gente já usou nos vídeos de introdução, que é um banco de dados de filmes, que eu peguei aqui desse projeto, que é o Tide Tuesday, tá aqui o link para o repositório. Só que eu traduzi o nome das colunas, então o banco de dados chama Lucro Filmes e ele está disponível para download na descrição do vídeo junto com esse script, como sempre. Eu vou pular essa parte de explicação do banco de dados, porque eu já expliquei tudo isso lá no primeiro vídeo da série, tá? Então, se você quiser esse detalhamento, vou te pedir para voltar no primeiro vídeo que eu gravei sobre ggplot 2. O link para a playlist também está na descrição desse vídeo aqui. A gente vai usar os pacotes ggplot 2, dplyr, scales e ggpubr. Então, você pode simplesmente rodar essas duas linhas aqui, que você vai carregar esses pacotes e caso eles não estejam instalados no seu computador, primeiro eles serão carregados e então instalados. Lembrando também que o objetivo dessa série não é te explicar a parte básica do R, como por exemplo o que é um pacote, como carregar um pacote, como instalar um pacote, como ler um banco de dados. Eu estou assumindo aqui que você tem esse conhecimento básico. Se você não tiver, não tem problema, mas vou te pedir para assistir aos primeiros vídeos da playlist de R, tá? Não a playlist de ggplot, mas a playlist de R, que aí eu faço essa discussão. Então, a gente vai ler aqui esse banco de dados que chama Lucro Filmes. Então, veja aqui, é um banco de dados aqui que tem data de lançamento, nome do filme, orçamento, lucro local e mundial, distribuidor desse filme, classificação e o gênero do filme, se é ação, aventura, comédia. E para falar sobre como modificar as cores, a gente vai usar alguns gráficos como base. Esses gráficos são gráficos que a gente já construiu nos outros vídeos da série de ggplot 2. Inicialmente, a gente vai usar alguns gráficos em que a cor se refere a algo categórico. Então, a cor é usada para representar grupos diferentes. E mais para frente, a gente vai usar a cor para representar uma variável contínua. Então, a gente vai começar a falar de escala de cor. Por exemplo, um azul mais escuro representa um valor maior, o azul mais claro representa um valor menor. Então, a primeira parte do vídeo é para cores atribuídas a variáveis discretas, a variáveis qualitativas, certo? Categóricas. Para isso, a gente vai usar dois gráficos de base, um deles um gráfico de barras, que você conhece lá dos vídeos anteriores, e o outro um gráfico de médias. Vou rodar aqui o gráfico de barras para vocês lembrarem, mas esse é um gráfico que a gente construiu lá e que cada barra representa um gênero de filme e o tamanho da barra representa a proporção de filmes lançados. Então, por exemplo, nesse período a gente sabe que a maior parte dos filmes lançados eram da categoria drama e a menor parte da categoria terror, certo? Comédia fica aqui em segundo lugar, então a gente tem essa barra representando essa proporção. E veja aqui que cada categoria recebeu uma cor diferente, certo? Por que isso aconteceu? Porque quando eu construí esse gráfico de barras, eu coloquei no argumento fio de preenchimento que eu queria que o preenchimento fosse dado pelo gênero do filme. Então, foi preenchido aqui cada gênero com uma cor diferente. Só que tem um detalhe, essas cores aqui eu não escolhi, essas são as cores padrão do ggplot. E é muito provável que você queira mudar essas cores padrão, certo? Eu, por exemplo, não gosto muito dessa cor aqui do Aventura. Você queira colocar talvez uma cor que tenha a ver com a tua empresa, sei lá, né? Uma outra cor, ou então que combine com o slide da sua apresentação. Então, a gente vai falar hoje sobre como modificar essas cores, ok?
Eu salvei esse gráfico de barras aqui como GB, para a gente conseguir trabalhar em cima dele sem usar esse código completo. Então, GB de gráfico de barras. Então, se eu digitar aqui, chamar a variável GB, né, o objeto GB, ele vai carregar esse gráfico. Nem mudou nada porque ele já estava carregado aqui, né? Vou limpar para mostrar para você, ó. Então, se eu rodo GB, ele carrega esse gráfico aqui no canto. Bom, fora isso, a gente vai também usar um gráfico de médias, certo? Eu vou rodar ele aqui, é um dos gráficos que também a gente construiu nas etapas anteriores. E esse é um gráfico que mostra a média do lucro local de acordo com o gênero do filme e a classificação etária desse filme. E então o pontinho aqui representa a média e essas barras para cima e para baixo representam um intervalo de confiança 95%. Dá pra gente ver, por exemplo, que aqui para o filme de ação, os filmes mais lucrativos são os filmes que estão nessa classificação aqui PG-13. E aí, essas cores aqui, esse vermelho, verde e azul, não fui eu que estabeleci. Isso aqui é também o padrão do ggplot. A única coisa que eu estabeleci é que eu queria que a cor, tanto do ponto quanto dessa barra aqui, fosse atribuída de acordo com a classificação etária. Então, quando a gente olha aqui no código, né, do gráfico, veja que eu coloquei aqui, ó, na camada ggplot eu coloquei color, classificação. Então, ele vai atribuir a cor de acordo com a classificação, ok? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe no ggplot e parece uma coisa, depois que você pega o jeito, parece uma coisa muito óbvia. Mas, quando eu estava começando a usar o ggplot, era uma coisa que me frustrava profundamente. Que existe uma diferença entre color e fill. Então, color, a gente sempre pensa, é a cor. Só que o color, ele vai ser usado para linhas, né, ou pontos. Enquanto que, se eu quiser preencher algo, aí é fill e não color, certo? Então, aqui nesse caso, a gente está falando da linha da barra de erros, né, nesse gráfico de médias e do ponto. Então, a gente usa o argumento color. Agora, no caso da barra, a gente quer preencher a barra, então a gente vai usar o argumento fill. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, fill, gênero. Então, eu pintei de acordo com o gênero. Eu até explico isso melhor nos vídeos de introdução ao ggplot, tá? Mas eu tinha que chamar a atenção disso de novo, porque isso vai ser relevante para a gente pensar agora nas cores. Se aqui, por exemplo, eu colocasse color, gênero, vou até mostrar para vocês o que aconteceria. Ó como aquele gráfico ia mudar. Ele ia ficar todo preenchido de preto e com a cor da bordinha apenas sendo atribuída de acordo com o gênero, que não é o que a gente quer. Vou voltar aqui para o fill. Para a gente modificar as cores, a gente vai ter que usar uma camada que é a Scale. E essa Scale, ela pode ser tanto Scale Fill, nesse caso aqui, quando a gente quer mudar uma cor que vem de um preenchimento, ou Scale Color, quando a gente quer mudar uma cor que vem aqui de uma color, né? Que seria essa cor atribuída a linhas, né? Então, a gente vai trabalhar tanto com esse gráfico de barras quanto com esse gráfico de médias, e aí sempre considerando que no gráfico de barras a gente quer mudar o preenchimento, o fill, e no gráfico de médias a gente quer mudar a cor. Então, vamos discutir as suas opções para cores. A primeira opção que eu trouxe é uma que eu confesso que eu uso bastante, que é o de criar a sua própria paleta, ou seja, você mesmo definir qual é a cor que você quer usar para cada uma das categorias ali. Essa paleta que a gente cria ali, ela pode ser tanto criada com cores que já existem no R, então já recebem nome no R, como a gente conversou em aulas anteriores, tem uma infinidade de cores. Então, eu deixei aqui esse material para vocês consultarem. Veja que aqui, ó, a gente tem o nome de cada uma dessas cores que tem no R. Então, eu quero um amarelo queimado. Tem aqui o golden. Tem, por exemplo, eu adoro essas cores aqui, ó, mais azul, teal. Aí tem milhões de opções de cinza, tem umas cores pastéis super bonitas. Enfim, tem um monte de opção. Então, é possível que você já encontre aqui cores que te satisfaçam, que te deixem feliz.
Então, uma das coisas que eu fiz foi criar uma paleta a partir dessas cores. Então, eu criei aqui, decidi que eu queria, para esse gráfico de barras, ó, vou abrir ele de novo aqui, eu decidi que eu queria essas cores, ó, Shaded Blue, Dark Salmon, é tipo um salmão escuro, um verde água escuro, um rosa claro e um roxo. Como que a gente vai atribuir essas cores? Bom, como eu falei para vocês, a gente tem que adicionar uma camada Scale. No gráfico de barras, essa camada vai ser a Scale Fill. No gráfico de médias, vai ser a Scale Color. E a diferença é que aqui eu vou colocar Scale Fill Manual. Então, eu vou definir ali manualmente. Quais são os valores? Vou colocar aqui, ó, values. E aí, como a gente tem vários, a gente vai colocar aqui, ó, C, para abrir aí um vetorzinho. E eu vou escrever os nomes, tá? Então, escrevi aqui os 5 nomes. Vou copiar e colar porque não tem sentido, né? Escrever de novo. Vou rodar aqui para vocês verem o que acontece. E aí, olha que legal, mudaram aqui todas as cores. Você pode não ter achado bonito, né? Mas eram as cores que eu fui escolhendo ali. Achei que ficava uma coisa menos saturada, né? Então, ok? A gente tem aí uma gama razoável de opções. E foi simples. Aí ele vai atribuir de acordo com a ordem aqui, né? Então, por exemplo, a ação aqui que era o primeiro é o Shaded Blue. O segundo é esse Dark Salmon. Então, vai atribuir aqui de acordo com a ordem. Para atribuir para o gráfico de médias, é a mesma coisa. A gente vai puxar aqui o gráfico de médias e adicionar a ele uma camada que agora vai ser a Scale Color Manual. A mesma coisa, só que trocando o fio por color. E aqui, né, não faz sentido adicionar mais 5 cores, então eu adicionei aqui só 3, tá vendo? Coloquei velhos e 3 cores. E aí, ó, vou já dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. E aí, a gente fica aqui, ó, com as cores que foram atribuídas, tá vendo? O PG ficou laranja, o R ficou esse verde militar aí, ok? Simples, né? E acho que o mais difícil, pelo menos pra mim, é pensar na cor que eu vou querer pra ficar harmônico aí. Outra opção, como a gente já conversou também em aulas anteriores, é usar códigos hexadecimais. Então, todas as cores, elas podem ser representadas ali por um código hexadecimal, ou seja, coloca ali um hashtag, né, um sustenido na frente, e aí o código da cor é representado por 6 dígitos que podem ser letras ou números. Aqui eu peguei uma paleta que eu roubei aqui desse blog, então eu deixei aqui como fala, a referência, né, o crédito. Eu peguei essa paleta aqui, tá vendo? Ele já forneceu pra gente aqui o código hexadecimal. Uma outra opção é você criar paletas, eu já contei isso pra vocês em outros vídeos, usando geradores de paletas. Até editei aqui o código para adicionar um site que eu amo, que é um gerador de paletas, eu já tinha mostrado para vocês, mas vou mostrar de novo aqui. Então, ó, eu clico aqui em Start the Generator e conforme a gente vai apertando aqui a barra de espaço, ele vai criando paletas novas, né? Então, por exemplo, gostei dessa cor, eu posso fixar ela com o cadeadinho e ir trocando até achar outras que, ó, adorei essa, vou fechar aqui, até achar outras que harmonizem. E aí, se a gente quiser o código hexadecimal, é esse aqui, ó. Então, só clicar e copiar. Então, é um jeito bem legal de você usar cores bem personalizadas e aqui é um jeito de testar se elas combinam entre si. Eu particularmente gosto. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma paleta de cores com aqueles valores, né, aqueles códigos hexadecimais daquela paleta desse blog, tá? Então, é o mesmo esquema, tá? Vou até copiar aqui para mostrar para vocês, ó. É a mesmíssima coisa que a gente já fez, só que ao invés de colocar aqui o nome da cor, como a gente fez quando estava usando cores do R, a gente vai colar o código hexadecimal dessa cor. Lembrando de colocar esse hashtag na frente, senão não vai funcionar, tá? Vou copiar e colar tudo aqui para não ficar digitando, mas a lógica é essa, tá? Então, vou rodar aqui para vocês verem o que acontece. E aí, olha que linda, eu amo essa paleta. E aí, a gente tem aqui cada cor bonitinha conforme a gente atribuiu.
E, né, como a gente já conversou, se a gente quer fazer para o gráfico de médias, a única diferença, vou até copiar e colar aqui, é que ao invés de gráfico de barras vou botar o de médias e aqui ao invés de fill vou colocar o color. E não precisa de 5 cores, né? Posso colocar só 3. Ah, Fernanda, se você deixasse a 5 ia dar errado? Não ia, tá? Ele ia continuar igual, mas não tem necessidade, você pode deixar aqui só 3 cores, ok? E aí vejam que ficou aqui o gráfico de médias bonitinho com as cores novas. Eu adoro essa paleta. E se eu quiser mudar a ordem das cores? Tá aí uma ótima pergunta. A gente consegue adicionando o argumento breaks dentro aqui desse scale color, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu fiz? Vou abrir o gráfico como ele está. Veja que aqui ele atribuiu ao PG o azul, ao PG13 esse rosa e ao R o amarelo. Vamos imaginar que eu quero diferente, eu quero azul, amarelo e vermelho, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai mudar os breaks. Então, aqui nessas cores, a primeira é azul, a segunda é o vermelho e a terceira é o amarelo. Se a gente quer mudar a atribuição, a gente vai colocar aqui, ó, breaks. E eu vou colocar que eu quero que a primeira cor, que é o azul, seja para o PG mesmo. Vou manter, ó, PG. A segunda, eu quero que seja que é o vermelho, eu quero que seja para o R. E a terceira, eu quero que seja para o PG13, que daí fica uma coisa mais tipo, o vermelho é o maior, né? Vamos rodar aqui, ó. Agora veja que ele mudou a atribuição das cores aqui, mas ele também vai mudar a ordem da legenda, que nem sempre é o que a gente gostaria, tá? Para mudar a atribuição de cor sem mudar a ordem da legenda, aí é claro, a gente muda aqui, né, a ordem das cores, ok? Mas aqui é um jeito da gente deixar explícita a ordem que a gente quer ali das categorias, que vão, portanto, seguir a ordem das cores que estão aqui em velhos, ok? Uma outra opção que eu gosto bastante é pegar essa paleta que a gente criou e salvar. Então, o que eu fiz? Peguei aqui as 5 cores que eu gostei, tá vendo? Vou copiar. Elas estão todas aqui separadas por vírgula e como texto, tá vendo? Elas estão dentro de aspas, senão não vai funcionar, e todas com o hashtag na frente. E aí, eu vou chamar isso de paleta, tá? Então, você tá lá trabalhando num projeto, você vai aplicar a mesma paleta para todos, você salva. E aí, tem que estar dentro de um C aqui para ser um objeto, tá vendo? Um vetorzinho, né? Então, vou colocar aqui todas as cores e vou salvar como paleta. Qual que é a vantagem disso? Depois, quando eu for usar essa paleta, eu quiser usar, eu não preciso digitar as cores. Aqui já ficou salvo, ó, o paleta. Então, eu posso falar assim, olha, eu quero o gráfico de barras, e aí eu quero quero adicionar a camada Scale Fill Manual. E que valores eu quero? Os velhos que eu quero são a paleta. Certo? E aí ele já vai aplicar essa paleta sem eu precisar ali ficar controlando uma por uma das cores. E ele vai usar nessa ordem que você salvar, né? E a mesma coisa pode ser feita aqui para color, né? Para o gráfico de médias. Ok? Então, essa é uma opção que eu gosto bastante. Bom, fora isso, a gente tem outras opções. Então, aqui é tudo muito no manual, você tendo que gastar aí um ATP pensando nas cores que você quer, o que combina. Mas a parte legal do R é que ele tem uma infinidade de paletas prontas. Que eu confesso que até eu estudar, eu nem conhecia direito, assim, é que eu fui estudar isso especificamente. Mas é muita opção. Então, eu deixei aqui algumas opções para vocês entenderem. Então, se você clicar aqui nesse site, você vai ser levado para a documentação desse GR Devices aqui. E aí a gente tem opções aqui, HCL Colors, HCL Pals, Rainbow, Heat Colors, Terrain Colors, Topo Colors, Semi Colors. Então, aqui algumas opções já. Vou explicar para vocês como a gente vai usar. Eu gosto bastante das opções que estão aqui nesse HCL Colors. Então, ok, vamos lá.
A gente pode, por exemplo, usar aquela Terrain Colors. Então, eu vou pegar aqui o gráfico de barras, vou adicionar a mesma camada, ó, Scale Fill Manual aqui, Manual, e vou colocar aqui valores. E vou colocar que eu quero usar a paleta que chama Rainbow, certo? E a única informação que a gente é obrigada a dar aqui é a quantidade de grupos, né? Então, aqui 5 cores. Vou rodar aqui para vocês verem. Essa é uma paleta que eu não amo porque ela dói o olho, né? Fica uma coisa meio intensa. Você pode ajustar outras coisas aqui, tá? Por exemplo, você pode mexer na saturação. Então, deixar as cores menos saturadas. Nem sei como a gente faz isso. Deixa eu botar aqui, ó, meio. Aham, diminuiu aí bastante a saturação, né? Dá pra gente mexer... enfim, dá pra mexer em várias coisas. O que eu até ia mostrar não era nem o saturação. Era esse alfa, que é pra gente adicionar uma transparência. Então, imagina que eu quero adicionar aqui, ó, 0,8. Não deu muita diferença, vou colocar mais emocionante aqui, tipo 0,3. Olha o que aconteceu, as cores ficaram aqui com uma super transparência, né? Então, dá pra mexer em várias coisas. Não gostei dessa paleta Rainbow. Lembra que tinha outras? Tem, por exemplo, uma que chama Terrain Colors. Ó, aí mudou para umas cores terrosas. Posso colocar também, tinha uma lá que chamava Heat Colors. Então, cores quentes. Tinha outra ali na documentação que chamava Topo Colors. Ó, umas cores na vibe do azul amarelo, né? Escolher cor é sempre um negócio que é meio complexo, né? Até porque a gente precisa que essas cores sejam facilmente lidas ali por quem vai ler esse gráfico. Então, por exemplo, eu já não gostei dessa paleta porque essas cores de azul são muito parecidas. Se eu que não tenho daltonismo, nada assim, mal consigo identificar essas cores, imagina para uma pessoa que tem alguma limitação disso. Então, preocupações aí pra gente ter. Bom, se eu colocar aqui um número maior, o que acontece? Fica pior ainda. Bom, ok. E as paletas que eu realmente gosto são as paletas que estão aqui dentro desse HCL Colors. E aí, eu coloquei aqui tanto um post de um blog, que é em português, que mostra essas paletas. Então, vou rodando aqui. Olha quantas, tá? Esses nomes aqui são das paletas. E aí, ele coloca aqui, ó, as opções, tá vendo? Então, a gente consegue ver aqui as cores das paletas. E eu coloquei aqui também um link para uma imagem que mostra essas paletas todas. Então, ó, vamos abrir aqui. Inclusive, não é obrigatoriamente ali uma regra, né? Claro, você usa como você quiser. Mas essas paletas aqui desse HCL Colors, elas estão divididas em paletas para dados qualitativos, então que seriam essas primeiras aqui da figura, tá vendo? Desde a Pastel 1 até essa Dynamic. Paletas para dados que são, ele chama aí de sequential, então assim, para coisas que são gradativas, que conforme aumenta o valor, você quer que aumente ali a intensidade da cor, que começa aqui nessa Grace e vai até essa turco aqui. Então pode ver que são todos uma escala de cor. E paletas que eles chamam de divergentes, diverging. Então, que começa aqui nessa Blue Red e vai até, acho que essa espectral. Essa Zizou e a Civides também seriam qualitativas, principalmente essa Zizou aqui, né? Então, a ideia aqui dessas divergentes seria, por exemplo, paletas ótimas para você representar correlação. Então, você quer que alguns estejam, por exemplo, azul, que é uma coisa positiva, e outras vermelho, que é uma coisa negativa. E o meio seria uma coisa mais neutra, tá? Então, mas isso aí não é uma regra, você usa o que faz sentido aí pra você. Então, vamos usar aqui a Pastel e vamos usar a Teal Rose, que eu gosto. Vamos lá. Bom, então, eu já até deixei pronto o código da Teal Rose. Então, eu vou aqui pegar o gráfico de barras, Scale Fill Manual. Velhos, para usar essas paletas, eu vou colocar aqui esse H
cl.colors. Vou dizer o N que eu quero, então eu quero só 5 cores, certo? E vou dizer aqui que eu vou usar a paleta que chama Teal Rose, que vai desde um verdinho ali até um rosé. E aí, olha que bonitinho que fica. Tudo bem que assim, né, é uma vibe meio divergente essa paleta, não é talvez a mais adequada para dados qualitativos, mas eu gosto dessa paleta, acho ela bonita. E aí, a mesma coisa a gente pode fazer aqui para o gráfico de médias, a diferença é que ao invés de Scale Fill, a gente vai escrever Scale Color. Então, vou escolher aqui também uma cor de HCL Colors aqui. Então, aqui nosso N já é 3. E vou usar a paleta que chama ali Pastel 1. Deixa eu ver se é assim. Nossa, achei horroroso. Será que é isso? Ah, bom. Então, não gostei muito dessa não. Achei que ficou claro demais. Mas, enfim, essa é a lógica. Realmente, ó, são as 3 primeiras cores aqui. Não achei muito bonita. Vamos colocar a Code aqui pra gente ver o que acontece. Code. Ah, já achei que ficou mais legalzinho, né? Ok, então assim é um mundo de possibilidades. Outra opção sua é usar uma paleta de cores que vem de um pacote. Então, um pacote que é muito famoso para paleta de cores é esse que chama R-Color Brewer. R-Color Brewer. Então, deixei aqui o link para a gente acessar. Mas veja que a gente tem aqui várias opções de cores, tá vendo? Então, a gente tem aqui de novo paletas que são sequenciais, que são essas primeiras, paletas divergentes, que são essas últimas, e paletas que são para variáveis discretas, que são essas aqui do meio. Por exemplo, essa Dark 2 é super famosinha e as paletas 7 também, é bem comum as pessoas usarem. Então, vamos lá, como que a gente usa, né? Então, você vai ter que estar com o pacote R-Color Brewer tanto instalado quanto carregado. Vamos rodar esse código aqui. E eu deixei esse código aqui, ó, que mostra todas as opções. Então, se você rodar essas duas linhas, ele vai criar aqui uma imagem com todas as opções de paleta para você. Olha que legal. Opa! Então, a gente consegue aqui consultar a paleta para escolher, tá? Eu acho que eu escolhi a Dark 2 e talvez a 7 para a gente testar. Outra coisa que é bem interessante é que quando a gente vai fazer rodar esse código para mostrar as paletas que são aí desse pacote, a gente tem a opção de, ao invés de rodar só esse código, a gente escreve aqui dentro, ó, Color Blind Friendly True. O que isso vai fazer, né? Pode escrever só o T ou pode escrever completo. Isso vai fazer com que ele mostre apenas as paletas que são adequadas para pessoas daltônicas, que pessoas daltônicas não vão ter dificuldade de identificar. Que essa tem que ser sim uma preocupação nossa quando a gente está fazendo algum gráfico, né? Alguma representação visual. Então, se você rodar assim, você vai ver que algumas paletas somem, principalmente aqui, ó, do discretas. E aí, veja que fica aqui a Dark 2 e a 7 2, que acho que são então as mais adequadas aí pra gente testar. Tem essa aqui também, só que essa não é o ideal pra gente. Tá vendo que ela chama paired, pareada? Porque ela, tá vendo, as cores são pareadinhas, então vai dar uma impressão de pareado que não faz sentido pro nosso dado. E aí, pra usar essas paletas, a gente vai usar uma camada um pouquinho diferente. Então, a gente vai pegar o nosso gráfico, tipo gráfico de barras, vai mexer no Scale Fill, só que agora a gente vai colocar esse Brewer, ok? E aqui a gente vai dizer qual é a paleta que a gente quer. Nesse caso aqui, eu falei, eu quero a Dark 2. E aí, veja que bonitinho, a gente fica aqui com um gráfico com as cores ali da paleta Dark 2. Poderia ter escolhido, por exemplo, a 7.2, que também é acessível para daltônicos. Veja que é idêntica ali quase a Dark, só que ficou mais clarinho, né? Vou manter a Dark mesmo que fica mais legal. Dark 2.
E aí, claro, né, para fazer para o gráfico de médias, mesma coisa. Troquei aqui de gráfico de barra para gráfico de média e troquei o fio por color, mas o resto idêntico, ó. Então, veja que aqui ele já considerou as cores da paleta Dark, ok? Bom, outro pacote no R que é famosíssimo pelas suas paletas é o pacote do Wes Anderson, que são cores baseadas nos filmes do Wes Anderson. Eu deixei aqui o link para você ter acesso a essa paleta, tá? Então, aqui ó, o GitHub da paleta e você consegue ver as opções aqui, tá vendo? Então, ó, Bottle Rocket, 1 e 2, Rushmore, Royal. Tem que tomar um cuidado aqui também, que assim, algumas paletas têm poucas cores. Então, por exemplo, o nosso gráfico de barras ali, ele tem 5 categorias. Então, aqui a Royal 1 já não vai funcionar. Eu vou ter que usar a Royal 2, porque ela tem 5 categorias. Se eu tivesse mais, aí já não ia funcionar também. Essa Zisu aqui é legal, então, enfim, né? E funciona bem para coisas que são tanto discretas quanto, como que fala, divergentes aqui. Aqui sim, ó, 5 cores, 5 cores. Você vai ter que pensar aí um pouco o que faz sentido, ó. Moonrise 3, a Cavalcante, a Grand Budapeste. Então, tem aqui várias opções de paletas, ok? Para isso, você vai ter que instalar e carregar o pacote que chama Wes Anderson. E a gente consegue, com esse names, a gente consegue ver o nome de todas as paletas disponíveis. Mas acho que até seria mais fácil mesmo consultar aqui no site, que daí você consegue ver as cores, né? Aqui a gente vai... Então, como que a gente usaria uma paleta desse pacote? Então, vamos aqui, o gráfico de barras, Scale, Fill, Manual de novo. Valores vão ser uma paleta desse pacote, então, Wes Underline Palette. Vou dizer aqui que eu quero 5, certo? Cores, porque são 5 categorias. E aí eu tinha escolhido a paleta Royal 2. Então aqui, ó, Royal 2, tá? Eu acho que talvez assim ele já rodou. Mas eu tinha adicionado aqui também, ó, para dizer que é uma variável discreta, ó. Então type discrete. Mas não mudou nada. Então, ó, veja que a gente tá agora com aquela escala de cores ali de rosa e verde, que tem a ver com o filme Royal aí. Pra gente fazer para uma variável pro gráfico de médias, mesma coisa, trocando o fio por color. Aqui eu mudei o N para 3, né, porque só tem 3 grupos. E eu escolhi aqui uma outra paleta, escolhi essa Grand Budapeste. E aí, vejam que ficou aqui com umas cores mais terrosas, né? Ok? Mas também uma paleta legal. Outra paleta famosíssima é a paleta Viridis. Não sei nem como fala isso, mas enfim, tô chutando aqui é latim, fala tipo Viridis. E aí, para usar essa paleta, né, porque na verdade tem mais de uma, essas paletas Viridis, a gente vai usar um argumento que a gente não usou até agora, que é um Scale Fill, só que é um Scale Fill Viridis. Então, vou pegar aqui meu gráfico de barras e adicionar a camada Scale Fill Viri. Veja que tem tanto um C, que é para contínuo, e um D, que é para variável discreta, tá? Então, eu vou escolher o D, porque no nosso caso a gente está trabalhando com dados discretos, não contínuos. E aqui dentro, eu vou falar que eu quero a paleta que chama Viridis mesmo. Eu devia ter colocado um link para as cores delas, acho que já vou colocar. E aí, veja, ó, que eu tenho aqui cores bem diferentonas, mas que são dessa paleta. Então, aqui, ó, um link para você visualizar as paletas. Ó. A gente tem essa opção que é a Viridis, mas tem, por exemplo, a Inferno, Magma, Rocket, Mako, Turbo, que é bem arco-íris, certo? Então, a gente teria outras opções. Eu coloquei algumas aqui, mas vamos colocar essa Mako, que não existia. Ó, que legal, fica aqui tudo em tons de azul. Outra opção aqui, ó, Ciridis. Então, ó, Cividis, que é uns tons mais terrosos. Enfim, opção não falta. E aí, para colocar num gráfico de médias, né, a mesma coisa, só que a diferença é que a gente vai mudar aqui do fio
para o color, tá? Mesma coisa que já fizemos nos outros. Se a gente deixar aqui vazio, ele por padrão vai puxar essa vira e diz, tá? Então, aquelas cores ali, ó, roxo, azul, amarelo. Agora, por exemplo, se eu quiser mudar, eu vou ter que colocar aqui, ó, option, vamos botar um magma, que acho que é um rosa. Magma. Ó, que bonito. Tirando que esse amarelo aqui tá muito clarinho, né? Mas, enfim. Ok? Aí você vai testando, se divertindo. Outra paleta que é padrão do ggplot e que eu acho que faz muito sentido mesmo é paleta de tons de cinza. Então é muito comum que a gente precise, né? Hoje em dia tá ficando cada vez menos comum, mas para publicação era muito comum que a gente tivesse que transformar nosso gráfico em algo com tons de cinza. E aí o ggplot tem isso por padrão, e a gente consegue isso adicionando a camada Scale Fill Gray, de cinza, né? Ou Scale Color Gray. Então, vou botar aqui, ó, gráfico de barras, Scale Fill Gray. E aí veja que ele colocou aqui em tons de cinza, ele reconheceu a quantidade aí de categorias, colocou em tons de cinza. E para o gráfico de médias, a mesma coisa, trocando Fill por Color. Então, a gente fica aqui com as cores em tons de cinza, ok? Então, já fica mais adequado aí para a publicação. Outra coisa que a gente pode mudar aqui é também onde começa, onde termina esse tom de cinza. Porque, por exemplo, eu me incomodo um pouco que esse grupo R aqui esteja com um cinza claro demais. Pode ser que eu ia preferir ali um cinza menos claro. E aí a gente consegue mudar isso aqui nesse Start e End. Então, vou colocar aqui que eu quero que comece com cinza 0.1, só de claridade ali. E termine aqui com um 0.7, vamos ver. Ó, o que aconteceu? Ele ficou mais escuro aqui, tá vendo? E aqui também mais escuro. E aí você consegue ir ajustando. Além disso, ele tem outras opções aqui. Por exemplo, eu posso atribuir um valor específico para valores ausentes. Enfim, ok? Muitas possibilidades. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, né? Falta de opções não é o problema do ggplot, o problema pode ser o excesso. E aí, uma última coisa aqui dentro do mundo das variáveis discretas, uma dica que eu quis deixar para vocês é que tem um pacote que permite visualizar os gráficos avaliando para avaliar se eles estão acessíveis para pessoas daltônicas, que é esse pacote aqui, Color Blindness. Deixei aqui o link para você acessar o CRAN, né, desse pacote. E aí, para a gente conseguir testar, a gente tem que pegar o gráfico que a gente quer testar e colocar dentro dessa função que chama CVDplot. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui meu gráfico de barras e vou pintar ele ali, fill, com aquela paleta que eu criei. Lembra lá no começo? Então, eu vou falar que os valores aqui são aquela paleta, que é uma paleta que eu adoro. Ó, lembra dela aqui? Veio a memória da paleta? E aí eu vou colocar esse gráfico dentro dessa função, ó, CVDplot, com o plot com letra maiúscula. E quando a gente roda, olha que legal, ele gera aqui como esse gráfico ficaria de acordo com problemas de visão das pessoas. Então, aqui pessoas que não têm um problema de visão, aqui pessoas com deuteranopia, protanopia, porque tem várias formas de daltonismo, né? Então, ele coloca aqui duas opções e também mostra como fica no black and white, né? Sem saturação, no tons de cinza. Então, é um jeito de você ver se essas cores estão fáceis de identificar. Por exemplo, eu achei que até que tá, né? Fácil de diferenciar aqui. E aqui eu fiz a mesma coisa para uma outra, coloquei dentro desse CVplot usando aquela paleta Dark 2. Ó, também aqui parece que tá ok diferenciar. Eu achei que essa aqui não tá muito diferenciada dessa, mas decidi acreditar nos criadores do pacote que falaram que essa paleta é colorblind friendly, né? Para esse vídeo não ficar gigante mais do que ele já está, eu vou pará-lo por aqui. E aí, para a parte 2 do vídeo de cores, eu explico como atribuir cores quando a gente está trabalhando ali com variáveis contínuas, ok?
Como sempre, se você curtiu esse conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando eu publico vídeo novo. Comente, interaja comigo. E lembrando que eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Além disso, aí faço um pedido especial para essa série de vídeos de ggplot, que é me contem se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo aprender. Então é isso, pessoal. Até já!